Vamos continuar então, agora é hora de criar os modelos, né? Deixa eu ver o que que a gente já fez aqui. A gente explicou a pasta static, o uso do template tag static, né? Com as tags de template com chave por cento. Criamos o basic HTML com o layout principal, ainda não tem navbar nem sidebar. Tem o conteúdo, não é o objetivo aqui as navbar, tá? Depois eu coloco ali como um complemento, tá? E agora depois a gente vai entrar nessa parte aqui, mas primeiro vamos criar os modelos. Então são coisas que não são necessariamente sequenciais, né? Lembrando aqui das nossas aulas, né? Eu acho que eu tenho um PDF aqui. O Django ele trabalha no modelo MTV. Então, o que é isso, né? A gente tem uma camada de modelos, que é onde tem os dados, né? Então, esses modelos refletem basicamente as tabelas do banco de dados, tá? E a gente tem os templates, que são basicamente o HTML. Eu estou simplificando ao máximo, tá? Então, a gente tem as views que fazem esse meio de campo. Então, os modelos aqui têm os dados armazenados. Esses dados são enviados para a view, que ela é responsável por formatar esses dados para mostrar e aí ela exibe o que será mostrado para o usuário nos templates, o template faz a parte visual, então é o HTML, né? Então, nos templates tem os formulários em que os usuários inserem os dados, eles vão para a view para serem tratados, e na view que tem as funções de salvar, deletar, atualizar, etc. E isso é refletido nos modelos. Basicamente, então, os modelos são as classes do banco de dados, são as classes dos modelos, já que o Django trabalha com Python e Python é tudo é classe, tudo é objeto, a gente trabalha então com ah, classes que refletem as tabelas do banco de dados. Então eu vou criar uma classe de clientes, tá? Para poder visualizar esse banco de dados aqui no VS Code, é recomendado e eu diria que é para quem está trabalhando aqui no conteúdo desse vídeo, é indispensável que se instale uma extensão chamada SQLite Viewer, tá? Então aqui em extensões, vamos procurar SQLite, então SQLite é tudo junto, tá? SQLite View. E aí ele já vai aparecer, a primeira que aparecer aqui, é SQLite Viewer. Vai ter o botão de instalar, a minha já está instalada, obviamente. Quando vir aqui no arquivo do banco de dados, que é esse db.sqlite3, ele vai mostrar o banco de dados em formato de tabelas. Fica mais visual para a gente, assim, para o desenvolvedor. Por enquanto não tem nenhuma tabela. Então, vamos criar essas tabelas. Então a gente vai aqui, cada app vem com arquivos previamente escritos, né? Então eu tenho admin apps models. Os modelos então vão no arquivo models.py. No caso então, a gente vai criar uma classe de cliente, né? Então, criação de classe em Python, espero que todo mundo já tenha bastante domínio, classe cliente. A herança, nesse caso, aqui eu vou desabilitar o servidor local, senão ele vai ficar dando erro a cada coisa que eu mudar. A herança vem dentro dos parênteses, então ele herda de models.model. Essa herança aqui, from django.db de banco de dados, ele já importa esse objeto models, né? Então ele herda dessa classe principal de modelo, que é essa models.model. Abre o escopo aqui com dois pontos, sabe que Python não tem chave, não tem nada, é só pela indentação. A minha tabela de cliente vai ter nome, e-mail e telefone. Então, nome, então vem tudo desse objeto models, tá? Os tipos de dados. Então, models.o char field, no caso, que reflete o varchar, character variant, que são as strings. Então, char fields é uma classe para strings no banco de dados. Eu vou colocar que ela tem o tamanho máximo de 100 caracteres, e aí eu posso colocar max length, e ela, para a gente não se perder aqui na escrita, ó, len, gth, mas eu posso utilizar o autocomplemento do VS Code aqui para não digitar nada errado. E-mail igual a models.emailfield. Vamos colocar que ele é unique igual a true, para ele não poder repetir o e-mail. Não tem vírgula, né? É só disposição de atributos. E telefone
models.charField, que o tamanho máximo vai ser de 20 caracteres. E aí, estrutura básica de orientação a objetos, né? Quando a gente referenciar essa classe aqui, executando ela em códigos Python, se eu chamar um objeto dessa classe, que por enquanto não existe, eu só estou declarando ela, se eu criar um objeto e chamar esse objeto, ele vai me retornar um objeto em um endereço de memória. Não é visualmente entendível para um ser humano. Então, para isso, existem as classes, os métodos toString, né? No Java é toString, etc. No Python, ele é um dunder. Então, como eu falei antes, né? Assim como tem esse dunder init aqui, vai ter os métodos toString, é dunder str. Então, a palavra-chave para criar um método em Python é def. Então, underline, underline, str, underline, underline. E ele tem que receber uma referência para a própria classe, né? Um objeto que referencia a própria classe, que é o self. Abre o escopo aqui com 2 pontos. E dentro desse toString eu vou retornar como eu quero referenciar uma instância de um objeto dessa classe. Eu quero que ele seja referenciado pelo nome. Então, ao invés de vir um endereço de memória desse objeto, vai vir o nome de um cliente que eu for cadastrar nesse banco de dados. Então, return self, então, que é essa autorreferência, ponto nome, que é o atributo que eu quero que seja a referência ao objeto. Tá? Beleza. Agora, então, como funciona no Django a parte de banco de dados? Eu tenho aqui em cada app uma pasta chamada migrations, tá? Que por enquanto está vazia, tem um cache que não importa, e tem esse dunder init para dizer que ele é um pacote Python, tá? Mas essas migrações são feitas o seguinte: primeiro eu faço alguma alteração em algum modelo, tá? Em algum arquivo models de alguma app, como eu fiz aqui, tá? E eu tenho que gerar uma migração. E depois eu aplico essa migração no banco de dados. Então, por exemplo, quando a gente roda aqui, ó, e aqui já vou mostrar um mecanismo interessante. Python manage.py run server. Ele dá um exemplo aqui, ó, que tem 18, tá, tem vermelho, né? Migrações não aplicadas, tá? O projeto pode não rodar de forma apropriada até que se rode. O que que isso significa? Que eu tenho migrações que são daqueles apps padrões do Django que não foram executadas. Deixa eu ver o meu install de apps aqui. Essas migrações aqui que não é a de clientes, que é a que a gente criou. E agora eu acabei de criar uma. Então, eu posso ter duas instâncias do terminal aqui. Posso clicar nesse mais aqui. Eu volto aqui a virtual env já está ativada. Se não tivesse, eu tinha que vir env, scripts, activate, mas ela já está. E aí, de novo, eu vou entrar no diretório do meu projeto. Tá? Então, eu tenho uma instância do terminal rodando o servidor local e a outra para eu poder rodar os comandos. E assim eu não preciso estar toda hora desativando o servidor e ativando. Então, aqui, então eu vou rodar as migrações. Python manage.py make migrations. Ele criou uma migração, que é a inicial, porque eu só alterei o modelo de cliente. As outras já estavam criadas na instalação do Django. Então, agora essa pasta de migrações tem uma migração aqui, 0001 initial.py. Mas por enquanto meu banco de dados ainda está com as tabelas tudo vazia, não tem nenhuma tabela. Agora eu vou aplicar essas migrações no banco de dados. Python manage.py migrate. Aplicou todas as migrações daqueles outros apps lá, admin, alt, etc. E do meu clientes. Tá? No que eu atualizar agora, eu tenho todas as tabelas criadas no banco de dados, incluindo a clientes, que é a meu app, com a tabela cliente, que é a minha classe. Se eu tivesse outra tabela aqui, sei lá, clientes, vamos botar processo. Aí ele teria aqui no banco de dados, clientes underline processo, porque é sempre o app e a classe. Tá? Agora a gente já vai registrar essa classe no admin. O admin é
aquela ferramenta do Django aqui, que permite, que é uma ferramenta administrativa automática. Assim que a gente instala o Django, ele já vem automaticamente instalado, que permite a gente manipular as classes e é uma ferramenta para ser usada pelos desenvolvedores ou pelos donos do negócio, né? Aí fica a par do o próprio desenvolvedor que vai decidir, né? No caso, então, para eu entrar no admin, né, eu preciso ter um superusuário, tá? E aí a gente vai criar esse superusuário aqui na linha de comando. Python manage.py create super user. Aqui eu posso diminuir, que tá meio demais aqui. Então esse comando create super user cria um usuário para ser usado no admin da minha aplicação. Então ele vai pedir um username, eu vou colocar admin. O e-mail eu vou colocar admin@admin.com só para passar por isso. Senha admin. E aí ele vai dar umas mensagens aqui, que a senha é muito similar ao username, que a senha é muito curta e deve ter pelo menos 8 caracteres e a senha é muito comum. Mas ele, como eu estou em ambiente de desenvolvimento, ele bota uma pergunta aqui. Passar a validação e criar o usuário do mesmo jeito? Sim. O yes, né? O Y significa yes, que é o sim. E aí o superusuário foi criado com sucesso. O que que acontece? Aqui, se eu entrar, eu tenho que atualizar, né? É o meu endereço /admin. Se eu entrar, ele mostra aqui ó, a parte de administração do Django em inglês. E não tem os clientes ainda. O que que eu vou fazer? Primeiro, colocar isso em português. Então, vamos aqui no Settings, tá, do meu projeto. A gente coloca aqui, ó, Language Code como PTBR. E Time Zone a gente vai colocar América/São Paulo, que é a Time Zone padrão do Brasil. Atualizando aqui, já foi tudo para português. Perfeito. Só que eu quero que os clientes sejam visíveis aqui no admin. Então eu tenho que entrar aqui no app de clientes e registrar essa classe dos módulos. Então vamos aqui, tá? Então from Django contribui admin eu tenho que importar a classe de cliente que eu acabei de criar. Então sempre no Python o ponto é uma referência para o diretório atual, tá? Então from ponto do diretório atual que eu estou no admin do clientes. Então, ponto, diretório atual models, ou seja, do arquivo models do diretório atual, me importa para mim a classe cliente, que é essa classe aqui. E aqui eu simplesmente vou registrar admin.site.register, vou registrar aquela classe que eu acabei de importar. Só de colocar essa linha, os clientes eu posso adicionar e modificar por meio do admin do Django. Perfeito? Perfeito. Tá. Continuando, vamos para a parte de listagem. E aí, eu tenho que definir uma view. Lembrando lá do esquema, eu tenho já o modelo, agora eu vou definir a view, que vai fazer, buscar dados desse modelo e mandar para um template, que vai ser um HTML no nosso caso. Tá? Então, na minha app, vou abrir o arquivo views.py, que é criado automaticamente, né? E vou criar a minha view de listagem. Então, os métodos em Python são criados pela palavra-chave def. Eu vou criar um listar clientes. Ele vai receber um request, tá? E aqui eu posso colocar a palavra pass para ele vai passar os erros por enquanto, porque eu quero mostrar o esquema aqui. Não é isso aqui. Não é isso aqui também. Aqui. Uma view no Django, então, é uma função Python que recebe um request e retorna um response. Então, ela recebe uma requisição de um cliente ali, que é o usuário, e processa ela, sendo um servidor, a gente está usando o servidor local, aquele 127.0.0.1, processa e retorna uma resposta. Só que esses são os objetos, as classes que ela usa para fazer isso. Então, é uma função Python que recebe uma requisição e retorna uma resposta. Então, aqui, quando a gente criou a função, ela sempre vai receber
como parâmetro um request. Isso é obrigatório, tá? Aqui, então, eu vou criar um objeto clientes e eu vou receber aqui a classe cliente. Para isso, eu tenho que importar ela aqui em cima. Então, do mesmo jeito do admin, foi um ponto models, ou seja, os modelos do diretório atual, import a classe cliente. Então, nesse clientes, eu vou pegar todos os clientes que eu tenho no meu banco de dados. Cliente, que é a classe.objects.all. Então, não confundir. A classe que eu criei lá no models é cliente, tá? No singular, em letras maiúsculas. O que significa essa linha? Esse cliente.objects.all é nada mais do que no banco de dados select asterisco from cliente. Tá? Só que eu não preciso disso. Eu faço isso com código Python. Então, eu recebi todos os clientes e eu vou retornar um objeto que renderiza, um, um método que renderiza uma página HTML. Então, eu vou usar aqui return, render, passa esse request que veio como parâmetro, e eu vou chamar um template que eu quero na minha app clientes/listar, que não existe, .html. A gente vai criar depois. E o terceiro parâmetro tá aqui, é um contexto. Um contexto pode ser um dicionário, tá? Então, ele é um dicionário delimitado por chaves. Ele tem o índice, no caso, né? Eu chamei de clientes aqui arbitrariamente, e é como ele vai ser chamado lá no HTML. E esse clientes do HTML vai receber o valor desse clientes Python aqui. Então, para facilitar, o nome está todo igual, mas poderia ser qualquer nome que eu quisesse, tá? Então, na página listar.html, ele vai receber em um objeto chamado clientes o valor desses clientes aqui, que recebe todos os clientes do banco de dados. Beleza. Então, a minha view está pronta. Como o Django funciona? Tá? Nas views. Eu tenho essa organização aqui. Uma rota, tá? Que é o endereço do meu site barra alguma coisa. Como a gente está num servidor local, o nosso endereço ele é esse 127.0.0.1.2.8.000, tá? Essa é a minha página inicial. Isso aqui, caso eu publique esse site, né, esse sistema na web e compre um domínio, por exemplo, www.advocacia.com.br, vai ser substituído. Tudo que é 127.0.1.2.8.000 vai ser substituído por esse www. Então eu tenho que mapear tudo que vem depois da barra, tá? Então aqui, por exemplo, no admin, ele entra no admin. No clientes, ele não vai entrar ainda, porque não foi mapeado. E da mesma forma, qualquer coisa que eu digitar aqui, tá? Então ele procura a primeira coisa depois da barra. Como é que ele faz isso? Pelo urls.py. Então, a rota definida no urls.py define o que é para fazer quando eu achar alguma coisa definida. Isso ele vai ser definido na views, tá? O que é para fazer quando chegar naquele link. E nas views a gente vai definir o que é para exibir quando chegar naquela página. Então, primeiramente, a gente tem que definir a rota. Se a gente vê aqui no nosso projeto, aqui na pasta das configurações, tem um arquivo chamado urls.py, que define a rota do admin, por isso que a gente consegue acessar o admin. Então, agora a gente vai definir a rota dos clientes, só que eu quero definir a rota dos meus clientes dentro da minha app. Então, para isso, eu vou ter um arquivo urls.py aqui dentro da app. E para fazer essa definição, eu preciso usar um complemento, que é o include. Então, aqui, depois, from django.urls, eu vou importar além do path, que é o caminho, algo chamado include no Python. Então, o meu segundo path aqui, o segundo caminho, eu vou definir depois que o usuário digitar clientes barra alguma coisa. E ele vai me levar, então, através do objeto include, para as URLs dos clientes. Como é que eu defino? Dentro de clientes, eu vou ter um arquivo URLs, que ainda não existe. Eu só coloco a vírgula aqui, porque isso aqui é uma lista, eu posso adicionar mais path depois disso aqui se eu criar outro app. Então, dentro de clientes aqui, ó, estando selecionados clientes, vamos criar um novo arquivo, urls.py.
E agora, essa parte aqui, da urls.py, a gente vai fazer uma lógica parecida. Então, esse import aqui do urls, incluindo path, a gente tem que ter, do urls do projeto, né? Agora é o urls da app, ele é mais restrito. E aqui cada URL vai apontar para uma view. Então, o que acontece? Eu tenho que importar as views. Então, eu tenho no views.py uma view de listagem. Agora, então, no meu urls.py, eu vou importar from ponto, ou seja, do diretório atual, que eu estou aqui em clientes, import views. Todas as views vão ser referenciadas por esse views. E aqui eu vou ter o meu URL patterns igual ao que está aqui no diretório, na URL do projeto. Então, ele é uma lista delimitada por colchetes. Tá? Fecho colchetes aqui. Então, eu vou usar o path. Então, quando o usuário digitar o endereço barra clientes, eu quero que veja a listagem de clientes. Então, depois do cliente não vai ter barra nada, tá? É apenas barra clientes. Então, uma string vazia. Quando ele digitar barra clientes, ele vai, por essa configuração aqui, entrar na configuração da app. Então, é barra clientes mais nada, apenas barra clientes, eu quero que ele use a view de listar clientes. Então, views.listar clientes, ele oferece a sugestão aqui porque ele achou por meio desse import aqui. Tá? Então, quando o usuário digitar clientes barra nada, eu quero que ele chame a view listar clientes. E eu vou dar um name para essa view para ser referenciada lá no template. Tudo vai fazer sentido mais para frente. Listar clientes. Isso é uma lista e a gente pode adicionar mais paths depois. Tá. Bom, então aqui eu fiz essa lógica aqui, tá? Da listagem. E agora eu tenho que criar esse meu arquivo de listagem. Agora eu vou usar esse mecanismo aqui da estrutura de diretórios. Eu tenho um templates que é o base para templates globais e eu vou ter dentro de cada app a pasta de templates e eu vou repetir o nome da app. Por quê? Porque o Django primeiro ele vai procurar todas as pastas de templates possíveis, mas primeiro eu tenho que fazer essa configuração. Como é que eu faço? Bom, vamos criar aqui dentro da app uma nova pasta, né? Posso até usar aqui esse íconezinho aqui, templates, e dentro dessa pasta, uma nova pasta clientes. É assim mesmo, vai ser repetido. Dentro da app vai ter templates barra a app. Isso é uma questão de organização, porque o Django, então aqui no settings, eu tenho que dizer para o Django qual é nesse configuração de templates aqui. Tá. Nessa configuração aqui da lista de configuração dos templates, tá? Isso tudo já vem pré-preenchido. Eu tenho que dizer quais são os diretórios. Então ele vai ser o base_dir, que eu já expliquei como é que ele é definido, né? Barra alguma coisa que vai ser barra templates. Então ele vai procurar primeiro os templates aqui na a pasta de templates que está definida aqui, não é por mágica, né? No diretório principal do projeto e depois vai procurar em cada app. Então, se eu tiver outro templates aqui e não especificar que essa é a minha app de clientes, mesmo eu estando dentro da app, pode dar confusão com outras apps. Se eu tiver outro aqui, por exemplo, outra app aqui de processos, aí vai ter os templates do processo dentro de uma pasta template barra processos, para ficar tudo bem separadinho e organizado, tá? Esse é o padrão do Django, repete mesmo, é assim mesmo, tá? Não tem o que fazer. Bom, então, a partir disso, então eu posso criar o meu listar.html, que é o que está sendo direcionado na views aqui, ó, dentro dessa pasta de clientes, dentro da minha pasta de templates. Listar.html.
tá? E aqui é que vem a mágica. Como eu disse que esse meu arquivo aqui é o base.html, eu posso usar os template tags do Django para estender ele, ou seja, abre chave por cento extends base.html. O que isso significa? Que eu copiei todo o conteúdo do base.html para o outro listar.html lá. E agora eu quero editar só o que está aqui no block content. Essas outras coisas aqui eu quero manter. Então, vamos colocar aqui block content. Eu já coloco end block. Tá? E aqui, bom, aqui depois eu vou criar uma tabelinha e tal, né? Bem direitinho. Mas eu quero que ele receba os clientes que estão lá no meu banco de dados. Então, o que acontece? Esse block content aqui significa que do base HTML ele vai ser alterado só a partir daqui. Só o que está entre block content e fecha block content é o que vai receber conteúdo novo. Então, todo outro conteúdo HTML ele fica igual e eu não preciso copiar código, porque o Django trabalha na premissa do don't repeat yourself. Beleza? Então, na minha view lá, eu mandei nesse dicionário aqui essa variável clientes, recebendo todos os objetos clientes que eu tenho no banco de dados, que por enquanto é nenhum, mas eu vou criar agora para teste, né? Então eu só vou colocar aqui, ó, uma template tag do Django aqui, for cliente em clientes, tá? Então eu posso percorrer pelo for do Python, e aqui não precisa dois pontos, né? Até se colocar vai dar um erro. Então é um for do Python dentro do HTML, e aqui eu tenho que sempre colocar as tags de fechamento, né? End for, senão dá problema. E aí eu posso colocar essa tag aqui, ó, esse template tag do Django, que é a chave dupla, significa imprimir algo na tela. Então, para cada ocorrência de cliente naquela lista de clientes que foi mandada por meio desse dicionário aqui, eu quero exibir o primeiro cliente. Tá? Bom, vamos ver se isso aqui tá pelo menos abrindo, né? Eu vou copiar aqui. Tá, ele, óbvio que deu alguns erros porque eu fui mexendo e salvando. Então vamos voltar aqui, run server. Ele vai dar um erro porque a minha página não tá, eu não carreguei os arquivos, a tag estática. Então, barra clientes, ó, invalid block na linha 7, static. Você esqueceu de registrar essa tag? Então a gente tem que sempre registrar a tag para usar a tag de script do Django, né? Então, lá na base HTML, a primeira coisa, a primeira linha tem que ser, abre e fecha a chave, load static. Agora eu vou atualizar isso aqui. Tá. Unclosed tag block em... Tá. Base.html. Ah, tá. Tá totalmente errado isso aqui, ó. Esse end block aqui, ó, ele tem que ser com chave porcento. Eu vou colocar do jeito certo no GitHub, tá? Nem se preocupe. Mas é assim como abre a tag assim, fecha desse jeito. Vamos lá. Tá, aí claro, não exibiu nada, porque não tem nada. Vamos aqui no admin. Adicionar. Vamos colocar fulano, e-mail fulano@gmail.com, telefone 123. Beltrano. 456. Tá. Agora eu tenho dois clientes. E aqui vem a importância daquele str do, do toString. Aqui, se eu tirar isso aqui, ó, no modelo de cliente, vou atualizar lá no admin, ele mostra assim uma referência a um objeto. Então o toString serve para isso, para eu ter uma representação que seja humanamente identificável, né?
Então, atualizei, ele coloca o nome ali como a representação de cada objeto. Bom, vamos ver isso aqui. Agora no barra clientes. Tá, ele está exibindo aqui os nomes dos caras dentro do for, beleza, mas eu quero formatar isso aqui. Então eu vou colocar isso aqui numa tabela HTML. Vamos ver o exemplo aqui, tranquilo. Tá. Então eu vou criar uma tabela aqui, tá? Table class. E aí ele vai ter essa classe aqui que é do admin LTD. Table stripped. Vamos colocar um tr. Vai ter os cabeçalhos, nome. E aí no VS Code, Alt Shift seta para baixo, né? Para duplicar as linhas. E-mail, telefone e ações. E aqui a gente vai colocar os botões para editar e excluir. Fecha o tr. Aqui a gente faz a declaração do for, então. Opa, porcento. For cliente em clientes. E agora vamos ter mais uma linha. Opa, tr. E em cada td, tá? 1, 2, 3, ó. Um para nome, um para e-mail e um para telefone. Tá, então vai ser só 3 e aqui a gente deixa. Depois a gente vai preencher, tá? Certinho. Aqui vai ser, então, abre a tag para exibir, é como se fosse um eco do PHP, tá? Aí não é chave porcento, é chave dupla. Então eu vou exibir do objeto cliente os atributos. Na primeira linha o nome. Na segunda o e-mail. E na terceira o telefone. Vamos salvar. Acho que é isso, nome, e-mail, telefone na ordem. Vamos atualizar isso aqui. Faltou o end for, viu? Tá. Faltou o end for. Ih, aqui eu coloquei um for dentro do outro, tá? Esse aqui tem que sair fora, tá? E esse aqui a gente coloca antes do fechamento da tabela. Esse for aqui fecha esse for aqui. Fechou. Não vai ter um for dentro do outro, né? Vai dar conflitos. Pronto. Agora já tem uma tabelinha, tá mais ou menos estilizada, e tem os dois registros do banco de dados. O nosso listar tá funcionando, só que a gente adicionou pelo admin, né? Agora a gente tem que fazer uma funcionalidade de adicionar pelo próprio sistema. Vou encerrar por aqui que já está longo.